Então, ok, eu vou ler o verso 14 ao 17. Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 14, e diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Verso 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas, e eis que tudo se fez. Te dou graças, Pai, eu honro a Ti pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque Deus, o Senhor, ó Deus, tem nos alcançado e tem se revelado a nós. Pai, no nome de Jesus, Pai, faz a Tua obra, faz, Deus, Teu querer, Pai, no nome de Jesus, abre nossas mentes, Pai, abre nossas mentes para a Tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito bem. Quero pensar hoje sobre o ponto de vista de que um morreu por todos. Esse ano Deus dirigiu-me a 40 livros até aqui, 41, né, que já estou na metade do 41º. E aí o que restou disso tudo? Restou essa coisa de Cristo morreu no meu lugar. Eu creio na direção de Deus, eu sempre peço a Deus para nos dirigir em tudo que nós iremos fazer. Em tudo aquilo que a gente vai agir, daquilo que a gente vai, inclusive na leitura. Então eu sempre fico esperando aquele brilho de Deus quando eu vejo cada capa de livro. E esse ano, de uma forma muito especial, esse tema percorreu o meu ano, né, que Cristo morreu. Esse é um fato absoluto que qualquer um de nós precisamos nos ater e cultivar essa ideia, vive em nossas mentes o tempo todo. Que Cristo morreu, que toda e qualquer obra espiritual, seja grande, seja pequena, seja aquela dor de cabeça que você estava e você orou e creu que Deus, e sarou e você creu que Deus te curou, ou que Deus agiu no seu remédio, seja daquela causa impossível, em todas essas manifestações espirituais de nossas vidas só se dão porque Cristo morreu em meu lugar. E eu acho isso incrível, porque essa é uma das verdades do Evangelho, é a loucura da cruz, da qual o mesmo Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, que o Evangelho é loucura. Ele é loucura, ele é transtorno para aqueles que não creem. Ele é inconsistente para quem ainda não percebeu Cristo em seu lugar ali na cruz. Mas a verdade é que um morreu por todos. E isso não há nada na história que conseguiu apagar até hoje. E eu particularmente creio que daqui para frente a história também não conseguirá ofuscar o fato de que nosso Deus foi um Deus que nasceu de forma milagrosa, de forma divina, cresceu como homem, morreu e ressuscitou no lugar de todos. O Evangelho, então, se resume no simples fato de que um morreu por todos. É o que Paulo ensina aos Coríntios, no 14. Então, um morreu por todos. E ele usa aqui uma adversativa logo. Então, me parece que tudo que nós cristãos iremos fazer, viver, vivenciar, parte do pressuposto de que Cristo morreu por todos. E aí eu preciso ter a gramática, preciso ter a matemática de dissolver, de inferir sobre essa verdade e entender que quando Paulo diz Cristo morreu, se um morreu por todos, ou Cristo morreu por todos, dentro deste todos existe uma obra particular, existe uma obra singular, existe uma obra espetacular. E qual é?
Eu. Sempre achei espetacular e majestoso quando o indivíduo compreende de que tudo que nós estamos falando aqui, ensinando aqui, é por essa relação pessoal, íntima, singular, espetacular entre Deus e eu. Ouso afirmar que você só será salvo de uma vez por todas numa aliança inquebrável, infalível, incontestável e irrevogável, sem chance de ser mudada, quando houver um Shekinah, uma rema, uma experiência íntima e pessoal com o fato de que ele morreu por você, eu e Deus, numa relação íntima e pessoal e singular. Então eu preciso inferir no texto e entender que se um morreu por todos e dentro deste todos está exclusivamente eu. Toda criança tem a autoafirmação, né? Você me ama. É a fase mais cruel que eu acho, né? Professor de quinto ano, você vivesse. No início do ano, agora já passaram, estão adolescentes, as meninas começaram, não sei se os da Flávia, os meus começaram, as meninas começaram a usar maquiagem, e os meninos agora no segundo semestre começaram a usar desodorante para não feder que nem um gambá, porque agora já estão bonitinhos, agora já querem namorar. Mas sabe qual foi minha maior crise, minha maior dificuldade de janeiro, fevereiro até março? Março acabou. Eu trabalho, dou aula no quinto ano B de manhã e no quinto ano A à tarde. O recreio deles é junto, eles vão almoçar junto, então a fofoca é junta. Todos os dias. Havia uma santa inquisição, a minha pessoa, tanto do A quanto do B, de qual quinta eu gostava mais. Aí, assim, eu sou professor regente do quinto ano B, então eu premio mais o quinto ano B, mas eu dava pirulito para o quinto ano B, o quinto ano de tarde, estava tudo lá, chegava lá, todo mundo emburrado. O que foi? Você gosta mais dele que de nós? Você deu pirulito para ele, deu para nós? Vai cagar, menino, não tem condição de dar pirulito para todo mundo o tempo todo, não. Vocês entendem que a tia Vilma, que é a professora de manhã, que tem que dar pirulito para vocês? Mas nessa idade, o Iago, quando veio morar para a gente, ele tinha umas perguntas inteligentíssimas. Vou contar para vocês uma delas. Se eu fosse retardado, deficiente, vocês tinham me adotado assim mesmo? É uma boa pergunta, né? E a gente mentia que nem sentia. Claro! Se Jesus falou, está adotado. Quando a gente se converte, eu, por muitos anos, eu tinha essa sensação no meu coração. Só que eu não perguntei. Eu acho que eu era um junior espiritual, Jaciara rebelde, porque eu nunca perguntei. Eu sempre parti do ponto. Eu acho que é por isso que a igreja de Bela Vista de São Miguel não me amou tanto. Porque nesses 2 primeiros ministérios, eu nunca tinha dúvida de que Deus me amava acima de todos eles. Nunca tive. Passei a ter dúvida aqui em Goianésia. Aqui de vez em quando, parece que Deus ama mais fulano que eu. Isso acho que amadureci, mas até então, eu sempre cria. E eu orei isso a Jesus no início. Senhor, se fosse só eu de humanidade, tivesse tido uma catástrofe, tivesse morrido todo mundo, mas eu tivesse conseguido sobreviver lá na caverna do John Connor. Vocês não sabem quem é John Connor, né? Não assistiu o Exterminador do Futuro, né? Eu sempre sonhei, quando eu era pequeno, falava para o Iago aos 15 anos, amigo, quando eu tinha 15 anos, eu já havia desistido de ser o Zorro e de ser o John Connor. Eu achava que meu pai tinha colocado o nome em mim de João, porque eu seria como John Connor, eu ia salvar a humanidade. Então, né? Os heróis uma hora caem. Mas vai que eu sobrevivi lá na caverna do John Connor, ficou só eu na humanidade. Será que Cristo teria morrido só por mim? E lá naquele tempo eu tinha uma certeza e um perrengue.
A certeza era, sim, ele teria morrido só por mim. Mas qual era o perrengue? Filosofia, pensar, pá, daqui para acolá, tese, antítese. Teria sido eu que o teria matado. Pensei muito nisso no primeiro ano de igreja, Ednilton. Mas eu tinha plena certeza, se fosse só eu, na face da terra, Jesus teria me amado e morrido em meu lugar. Ainda que eu mesmo tivesse, como um homem pecador, o condenado e o matado, o crucificado. Então Paulo diz aos Coríntios assim, olha, tem essa experiência, se um morreu por todos, e ele usa essa condicional se. Olha que coisa incrível! E poucas vezes eu vejo essa frase tão bem composta, Carol, isso aqui é português nu e cru, vivo, filosofia, poesia, teologia. Se, com todos, permeado por texto bíblico, gente, vai para o texto 14. Vamos de novo. Se condicional, todos nós individualmente, tendo no meio a morte. Então, se Cristo, o homem perfeito, morreu, e ele morreu por todos, e aí esse todos sou eu, aí ele conclui. A morte de Cristo está intimamente ligada a mim. Foi por você, meu querido. A construção revelou muitas coisas. Essa construção tem revelado. Até irmão que a gente pensava que não tinha mais, assim, muita exuberância, né, Reginaldo? Nós descobrimos que está arrasando os corações. Eu estou com impasse. Como é que eu vou parar o culto de domingo, que é ceia, para chamar o irmão? Eu vou chamar o irmão Diácono aqui à frente, porque ele foi o campeão, e a gente gosta de campeão. A gente gosta de gente em primeiro lugar, não gosta? A gente parabéns todo mundo que fica em primeiro lugar, que ganha. Como é que eu vou chamar o diácono para chegar aqui à frente e falar assim, gente, vamos dar salve de palmas para o diácono, que ele foi o primeiro lugar na fantasia, na festa de Halloween. Ah, não interessa onde foi, mas o que interessa é que ele ganhou. E nós somos mais que vencedores. E aí Cristo nos chama para essa vida. Mas eu preciso compreender que essa morte tem que estar intimamente ligada a mim. Querido, é você. E aí nessa construção nós descobrimos isso, eu descobri outra coisa também. Viu, Juliano? Estou descobrindo cada coisa. Descobri que quando o Rony veio para a igreja, disse que ele me chamava, fofocava, contava nas fofocas, né? Que vocês tudo falam mal da gente lá na casa de vocês. Até parece que a gente não sabe. A gente faz de sons para sobreviver. Aí disse que quando ia falar qualquer coisa, assim, não, lá tem o pastor, que é o pastor Zé, e o pastorzão. O pastorzão era eu, que disse que eu era bruto, mais brabo, mais, né? Era não, sou, não mudou nada não. Então eu até gostei do pastorzão. Melhor do que pastorzinho. Mas você sabe por que de vez em quando baixa o pastorzão e dá até vontade de dar paulada na cabeça de vocês? É porque eu ainda creio que o inferno existe. É um lugar terrível, lugar de pavor. Porque eu ainda creio que o céu é real. E que lá moraremos com Jesus na eternidade. E eu queria fazer de tudo para que você entendesse que a morte de Cristo está intimamente ligada a você. E que enquanto você não priorizar Jesus na sua vida, nada vai dar certo. Você pode subir a montanha, descer o vale, ficar rico, ficar pobre. Lembra do Chicó? Quem sabe quem é o Chicó? Ah, alguns ainda leem ainda, vê filme, né? Fica rico, fica pobre, latumia. E a gente sempre gosta daquilo lá, porque minha mãe falava latumia. Eu acho que a única pessoa que eu conheci que falava latumia era a minha mãe. Quando a gente começava com muito barulho, que latumia é essa aí? Né? E o Chico, que latumia, fica rico, fica pobre. Chega um momento da vida que nós precisamos entender que nós somos, que nós estamos ligados a Jesus Cristo. Ele morreu por mim.
Então a gente vem aqui e faz de tudo, briga, fica bravo, tenta clarear, tenta falar, tenta ensinar, a gente faz de tudo para que as pessoas compreendam que enquanto Jesus Cristo não for primeiro na sua vida, você pode subir a montanha, você pode descer o vale, pode ficar rico, pode ficar pobre, ganhar dinheiro, perder dinheiro, que não vai andar a sua existência. É sabido pela humanidade que o ter ou não ter não é a razão da felicidade. Se fosse assim, não tinha pobre feliz. E eu conheço tanto pobre feliz. Se fosse assim, não teria rico se matando. Já li de tanto rico que pula do prédio não, da cobertura. Eu preciso entender que está ligado a mim, que Cristo morreu foi exclusivamente para mim. Mas como Ele é onipresente, onisciente, onipotente, se estende a todo, mas enquanto você não se apropriar. Tem gente tomando posse de casa, tomando posse de carro, tomando posse disso, daquilo, tomando posse da morte de Jesus no seu lugar. E para de viver como se pudesse viver longe dEle. E para de viver como se pudesse viver para você, olhe só. Sendo assim, sendo assim, o amor de Cristo me constrange, ainda no verso 14. Então Ele me amou de tal forma que Ele não teve problema em morrer no meu lugar. Aí eu preciso conhecer esse amor precisa me constranger. E esse amor precisa me constranger. Qual é o saldo positivo agora? Tem um saldo positivo em tudo isso que nós vivenciamos nos últimos meses. A igreja do Senhor foi tacada na peneira. Os crentes serão peneirados. Lembra quando há um diálogo com Pedro? Vocês serão peneirados, cirandados, moídos, como trigo no moinho, ou como a uva no lagar. A igreja foi colocada em xeque. Vi um vídeo ontem, até compartilhando com os irmãos aqui da construção, de um cidadão dizendo: cadê o filho da puta do Deus dos evangélicos? Se você quiser ver, me fale que eu mando para você. Não é coisa de pôr no grupo, não, mas no privado eu mando para você. Ele usou esse termo. O fracassado do Deus dos evangélicos. Vocês não estavam orando? Eu nunca irei explicar para ele que a minha oração sempre foi: faça-se a tua vontade, se aprove a Deus, nos peneirar com essa situação, que Ele o faça. Mas que nós fomos colocados em xeque, fomos. Agora é hora de saber se eu e tu e eu. E aí eu lembrei de quê? Vocês não têm cultura, não? Vocês não vêem televisão, não lê? Tu e eu e tu? Não? Saiu que assistiu esse episódio? Eu, a patrulha e as crianças, o dia que o Franklin comprou o tênis do Brinquedo, eu e tu e eu, só eu e o Vitor que viu o episódio do Brinquedo. Mas enfim, agora eu e tu, sem o Brinquedo, fomos colocados em xeque. E agora, José? Diria o Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? Ou eu estou intimamente ligado à morte de Cristo, ou também irei pipocar. Sendo assim, logo, ele conclui: todos morreram. Lembra quando ele escreve na sua carta: somos entregues à morte por amor de Cristo, o dia? Assistiram The Walking Dead? Os mortos andando? Eu não assisti. Estou agora terminando a primeira temporada de Breaking Bad. Estou pensando seriamente em mudar de profissão. Estou gostando, estou curtindo. Cara, estou curtindo. O povo ficava falando que eu parecia com ele, agora, gente, eu pareço com ele por dentro. Estou precisando ter uma revolução daquela. Mas, enfim, nós somos colocados em xeque. E agora é hora de eu e tu e eu,
estarmos mortos para este mundo ou não? Será que amamos de fato e de verdade este mundo ou amamos a Cristo? Então, o amor de Cristo agora é o momento do amor de Cristo ter que nos constranger. Sendo assim, aí ele termina no verso 15, então, sendo assim, vivo não mais para mim, porque eu estou morto. Meu querido, que vida é essa que você vive para você? Se eu pegasse o microfone agora e saísse aqui interpelando cada um de vós outros aqui neste tempo, para que você de per si fizesse uma autoavaliação, por que você não serve a Cristo, meu querido? Seria um momento interessante de cada um de nós entendermos se de fato e de verdade nós vivemos para nós. Minha colega, uma ex-diretora que eu tive no passado, gente boa, é uma das pessoas que ainda mantenho, assim, dou parabéns no dia do aniversário de casamento, dia do aniversário dela. E foi uma pessoa que marcou também para a Flávia. E foi até a madrinha de casamento da Flávia. E ela chegou assim para mim e falou assim, olha, tem hora que eu acho que eu conheci o Jesus de vocês. Eu tive essa conversa com ela. Tem momentos da vida de um pastor que é trágico. Tem hora que eu acho que eu conheci o Jesus de vocês. Aí eu falei com o meu esposo assim, vamos para uma igreja de crente? Você topa ir comigo? Se você não for, também não vou. Eles são muito, sabe que essa família que deu certo? Eles são muito unidos, né? Comunicativos os dois. E aí ele falou assim, mas e o que eu vou fazer com a minha cerveja? Eu gosto, né? Eu acho que não faz mal a ninguém, o que eu vou fazer com ela? Aí ela foi me perguntar. Tivemos uma conversa longa sobre isso. Ela falou assim, ela chegou assim e disse assim, João, se a gente for para a sua igreja, ele vai poder continuar tomando a cerveja? Como é que eu respondo um trem desse, meu Deus? Deu vontade de mentir, falar assim, sim, claro. Depois que eu batizar, a gente, em vez de fazer a ceia com suco de uva, nós vamos fazer com cerveja só para agradá-lo. Pensa na realização de um sonho, a ceia com cervejinha gelada. Não, e não ia ser cálice, não, ia ser uma latinha para cada um. Os diáconos iriam fazer uma lista prévia da marca que cada um gostasse. Porque, se não é para contrariar, não vamos contrariar. Podia ter mentido. Pensei, querida, a igreja não tem poder para proibi-lo. Mas se ele encontrar com Jesus, não rola mais não. Ele vai ter que escolher entre Jesus e isso daí. E nós encerramos aquela conversa ali, ela sempre me respeitou como pastor, conversamos muitas vezes, pediu conselhos, inclusive, muitas vezes depois. Mas até hoje, não caminharam. Tá bom, eles não são crentes, ela talvez tenha visto uma fresta da luz de Jesus, mas você viu Jesus. Como assim, só porque eu gosto, você não pode ainda? Você ainda vive para você? Ele morreu, olha o verso 17. Olha aqui, meu filho, o que você faz? Cristo e ele aqui, numa linguagem sintática, morfológica da frase, e ele é ligado, quer dizer, falando de Jesus Cristo. Poderia ser assim, ó, Jesus morreu por todos. Mas o autor preferiu colocar ele, porque já tinha colocado Cristo lá em cima, para não ter repetição. Jesus, mas vou falar na linguagem de hoje, Jesus morreu por todos. Nós já sabemos que todos são. Olha a sequência do verso 15. Para que os que vivem, o quê? Não vivem mais. Como assim? Você não vai seguir Jesus porque ele diz não a uma das coisas que você gosta. Como assim, Paulo? Se ele morreu por você, você não vai viver na integralidade para ele porque ele disse não a uma coisa que você queria? Como assim? Nós vamos agora surtar porque Jesus disse não a algo que eu queria ou gostava? O texto é enfático, claro como o meio-dia.
Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Se nós não vamos mais viver para nós, para quem nós iremos viver? Me digam. Não é retórico, falem. Para aquele que morreu por mim, Jesus. Estava falando ali na entrada, tem hora que eu não entendo as pessoas. Eu descobri que a obesidade está intimamente ligada ao cérebro. Aí me chega o Flávio ali, chique, o guardião das pandemias, de máscara, de máscara. Chegou, me abraçou, pegou em mim e falou, cara, vai te catar, vou ter que passar o que negócio. Se você chega de máscara, como é que você pega em mim? Que sentido que faz? Ou você está gripado e pode me transmitir, ou eu passei a semana na escola e estou contaminado, posso te transmitir. Cumpre o protocolo. Querido, se você compreendeu que Cristo morreu por você, não há como você não viver para Ele. Cumpra o protocolo. Então, se Jesus morreu por todos, esse todos sou eu, foi para que todos vivam não mais para si. E se eu não vou viver mais para mim, não dá para viver no vácuo. O que tem de neguinho, e de branquinho, de gordinho e de magrinho, vivendo essa existência no vácuo. O que é viver no vácuo? É lé com cré, sem eira nem beira, deixar a vida me levar, sem expectativa. Não adianta você fingir que céu e inferno não existe, existem, são absolutos. Mas cedo ou mais tarde você vai se deparar com ele. Então, sendo assim, aprenda que cabe a você não viver mais para você. Coloca Cristo à frente. E comece a viver para Ele. Pode sim. Casar, descasar. Descasar melhor não, mas se não tiver jeito de casar, descasar. Esse não foi o mal do povo do tempo de Noé, não. A Bíblia diz que eles casavam, davam-se em casamento, festejavam e tal, e quando veio... Aí hoje eu li assim. Cara, tem gente que pensa demais. A arca estava cheia de quê? A arma. Já estou na guerrilha santa da igreja. A arca estava cheia de quê? Eu não ouvi, quinto ano, a arca estava cheia de quê? Como assim? Que Deus é esse? Não seria tão mais fácil se ela estivesse cheia de gente? De humanos? Para começar uma nova casta, uma nova geração que viu a glória de Deus no juízo? Mas a Bíblia diz que a arca estava cheia de animais. E alguém perguntou assim hoje, numa frase do Facebook, por quê? Por quê? Por quê? Vou contar para vocês uma coisa trágica. Você sabe responder, Alice? Sabe responder ou não? Mas, cara, tu és, até 31 de dezembro, praticamente gerente da caixa e não sabe responder um trem simples desse. Vou contar a parte do 31. SDS. Só Deus sabe. Mas qual que é a parte triste do Onan não saber? O pai do Zé. O pai do Zé é culpado disso, porque ele sabe. O seu Vitor lá da Cerilândia sabe. Porque ele viveu os 80, 300 anos dele falando que é bem mais fácil conduzir porco do que gente. Você toca porco com uma facilidade, né, Ednilton? Ligado. Você dá uma lapada lá, já viu pinhola? Xlapá! Esse corre bate dentro do curral. Gente, mas com gente você fala, você desenha, você ensina, você explica. E o instinto dele é fugir do curral. É fugir da verdade. O pai do Zé cantou a vida inteira, que é mais fácil de conduzir porco do que gente. Por isso que a arca estava cheia de bicho.
Sendo assim, o que eu e você precisamos é começar a aprender. E é saber que de Jesus não se foge, porque Ele, somente Ele, exclusivamente Ele, tem as palavras de vida eterna. Para terminar, no verso 15, e Ele morreu por todos. Você já sabe que o todos é você. Você já sabe que Ele morreu por amor e que esse amor tem que te constranger. E você já sabe, já aprendeu, que se Ele morreu, agora nós que o conhecemos, não podemos mais viver para nós, fazer nossas vontades. Mas para quem que a gente vive? Agora o grego explica, né, Fábio? O grego, olha aí, vou ler para vocês o resto do versículo 15, o grego koiné, porque vocês sabem, tem duas variações de grego, ou três. O grego falado, o grego escrito. Eu sei mais de grego que eu falo, é porque estou cagando e andando para o grego, nem o português não fala, mas vou contar para vocês o que significa o resto do versículo aqui no grego original, a língua que foi escrita a Bíblia, olha aqui. 15. E Ele morreu por todos. Todos é quem? Eu. Para que os que vivem não vivam mais para si. Se eu não vivo mais para mim, tá, então eu preciso viver para alguém. Não é para o Leandro. Não é para a Bianca. Por mais que você os ame, a razão de sua existência ainda não são eles. Aí olha aqui o que diz. Mas para aquele. Aquele aqui é quem? Análise morfológica sintética do verbo do 5º grau do esperidião a mim. O aquele aqui significa quem? Jesus. Mas para aquele que por eles quem? Eu. O que Jesus fez para que eu viva para Ele? Não mais para mim. O quê? Duas ações. Ele morreu. Pastor Carlos adora falar sobre isso. Não podemos focar só na morte. Porque o que consolida a nossa salvação foi a ressurreição de Cristo. Meu filho, o homem teve que morrer, segundo Pedro, descer ao inferno, peitar Satanás e ressuscitar. Ficou 3 dias fazendo uma obra, entrar no céu, pregar aos espíritos no céu, descer no inferno, sei lá qual foi a ordem. Trabalhou nos 3 dias e ao 3º dia levantou dentre os mortos vivo, para que você pudesse ressuscitar dos mortos e viver no céu. Morte e ressurreição. Fizemos batizado, Reginaldo. O que é batizar? Batizar salva? Não. Batizar lava pecado? Não. Se lavasse, eu ia pegar alguns de vocês, ia levar na água corrente, aliás, ia pegar uma mangueira de bombeiro, porque se lavasse pecado, eu acho que a mangueira de bombeiro, com aquela força toda, você ia virar um santo depois de meia hora debaixo dela. Mas tem um símbolo, um significado, você mergulha, como se você tivesse sido sepultado, e você levanta, como se você tivesse sido ressuscitado. Quer ver? Para o Reginaldo, para o Wesley, que são os neófitos, os recém-batizados. Ali no ato de ser batizado, naquela piscina de água aquecida, quando a gente era pobre, a gente fazia lá no rio, no meio da lama. Mas agora a gente tem piscina aquecida. Acho que a gente vai comer, viu, Rony? Mas não esquerda não. Daqui para frente, quando for fazer lá, nós vamos começar a cobrar uma taxa de quem for batizar. Né? É piscina aquecida. Ali no ato, no momento do batizado, qual foi a maior dificuldade? Reginaldo? Mergulhar? Por quê? A água, por quê? Sabe, Wesley? A Wesley riu. Sabe, Wesley? Naquele momento ali, o que você mais teve medo?
O que você teve mais medo quando o pastor foi te batizar? Você teve medo algum? Não? Foi de boa? Ficou? A gente fica. Sabe por que as pessoas têm medo ali? Qual que é a merda de ser batizado? Tem uma merda. Tudo na vida ali tem uma merda. Qual que é a merda de ser batizado? Ali, eu estou falando do ato. De soltar, gente, por quê? Porque o ato de batizar representa o que Cristo fez em você. Alguém vai lá e segura a sua mão, você perde o controle da sua vida, alguém te sepulta dentro das águas e alguém, a gente fala assim, não tenta levantar não, eu que vou te levantar. Porque senão a pessoa começa a se espatar lá e não deixa a gente batizar ele. Ele tem que confiar que a gente vai afundar ele e levantar no tempo certo antes dele afogar. É a insegurança de outra pessoa fazer isso para a gente. Querido, sabe por que você é essa pessoa que ainda não abraçou Jesus? Porque você tem medo de deixar ele sepultar você e ele levantar você. Você quer fazer isso. Você quer se salvar. Você quer ser o bonzão. Mas não é assim não, é ele que vem cá e me mergulha na morte, e ele que me levanta na ressurreição. Ele morreu e ressuscitou. Não tem festim não, se isso não é suficiente, não há mais, isso é o evangelho nu e cru, isso é o evangelho pelo qual, se necessário for, eu morro. A verdade de que Cristo morreu e ressuscitou para que eu fosse perdoado. E isso precisa ser absoluto na minha vida. Versículo 15, então, versículo 14 e 15 é simples e claro. Porque o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. 15, e ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então o tema foi, um morreu por todos. Os pontos foram, a morte de Cristo está intimamente ligada a mim. Sendo assim, não vivo mais para mim. E terceiro, morte e ressurreição é o meu evangelho. E assim encerro. Qual é o erro? Hã? Não, aqui do texto do sermão que eu preguei hoje, qual é o erro? Qual é a falta? Fala alto. É para mim que é para responder, é para o João não. É João, mas é outro. O menino está num esforço danado aqui. Tentando empurrar o banco. Qual é o erro? Qual é o erro? Qual é a falha, Fábio? Você deveria me perguntar assim, uai, pastorzão, pastorzinho jamais, pastorzão eu aceito, viu? Uai, pastorzão, se o senhor ia pregar só o versículo 14 e 15, por que o senhor leu o 14, 15, 16 e o 17? Não falou nada do 16 e 17, precisamos ser mais observadores, porque o 16 e 17 é a segunda parte e será no domingo. Pai, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Eu busco a tua presença, Deus, e eu amo a tua palavra, eu amo o teu nome, eu amo a tua obra ali na cruz do Calvário, eu amo a beleza da tua santidade. Se vivemos para o Senhor, vivemos, se morremos para o Senhor, morremos. Nós não temos para onde ir, tu tens as palavras da vida eterna. E é a ti, Deus, nesta noite, Deus, no nome de Jesus. Nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos louvar. Você então poderá em casa ler os versículos novamente, tentar adivinhar